Boa tarde. Hoje o destaque é a rádio. Neste terceiro dia da 33ª edição da Festa da Rádio Alto Ave, vamos recordar com alguns dos protagonistas da sua fundação e da sua história, não podiam ser todos, como é compreensível, uma história que já ultrapassa os 40 anos, desde o tempo das rádios piratas, no primeiro período da sua existência, no início dos anos 80 do século passado, até à legalização como rádio local em 1989 e daí até à atualidade como órgão de comunicação legalmente reconhecido. Nestes 40 anos, a rádio passou do analógico ao digital, estando equipada com os meios dos mais atuais. Depois da legalização, assumiu o seu projeto de rádio do Conselho e até hoje mantém-se no barómetro Marcoteste como uma das rádios mais ouvidas no seu Conselho de sede e de atuação e bem situada no ranking nacional. Operando já há mais de 30 anos, 36 até 2025, mais rigorosamente, com personalidade legal e sendo do Conselho de Vieira do Minho, na região do Alto Ave, a rádio desenvolve a sua atividade tendo como alvo principal o seu território de origem, o Conselho e também a região. Mas deve dizer-se que, além do sonho inicial dos fundadores, desde logo o Manuel Ribeiro, o gênio da lâmpada, pelo seu conhecimento e gosto pelo radioamadorismo, José Fernandes, que também se entusiasmou com a ideia e acompanhou desde o início, com José Manuel Martins, Armando Veiga, Paulo Guimarães Dias, Fernando Teles e o pároco Padre Abílio Cardoso, além do médico Eugênio Machado, de Jaime Gonçalves, da professora Fernanda Dias, do professor Alfredo Monteiro da Silva. Foram quase uma vintena de entusiastas que criaram a cooperativa que assumiu a legalização e detém o alvará de radiodifusão da Rádio Alto Ave. E aquilo que foi um sonho tornou-se uma instituição reconhecida a todos os níveis. Mas deve dizer-se que só com alguns apoios foi possível concretizar esse sonho. E além do grupo de amigos que se cotizaram para a compra do primeiro emissor comercial, o município, então presidido pelo professor João Araújo Costa, deu o apoio inicial, não só para a compra do novo emissor, como se deu e adaptou um espaço para os estúdios. Depois dele, o município tem mantido o reconhecimento e o apoio protocolado independentemente da liderança. Mas também é justo referir o reconhecimento e apoio do comércio e indústria locais. Então, a rádio, a sua história e a sua atividade, desde o sonho de alguns amigos até à atualidade que destacamos neste terceiro e último dia da 33ª edição da Festa da Rádio Alto Ave. Convidamos e temos em estúdio o Manuel Ribeiro, o radioamador que construiu o primeiro emissor artesanal com que a rádio iniciou a sua atividade. Atualmente é o presidente da Assembleia Geral da cooperativa que detém o alvará, Paulo Guimarães Dias, um dos amigos que nesses primeiros tempos se juntou ao grupo iniciador e teve com Alfredo Monteiro um programa de interesse para a agricultura, António Silva, que veio para a rádio legal, para a área do desporto, além da animação, tendo assumido a página e o setor do desporto. Também tentamos a presença de outros, nomeadamente da direção e de colaboradores. Não foi possível ter a sua presença. Por modéstia, pensamos nós. Aos presentes, boa tarde, obrigado por ter vindo. Manuel, pensar uma rádio local há 40 anos, com um grupo de amigos, e a pensar primeiro nos amigos e ver no que isto deu, o que é que te sugere e o que é que te faz pensar? Opa, olha, eu começo por boa tarde. Antes de mais, boa tarde a vocês e aos ouvintes. E obrigado aos ouvintes por estarem connosco. Isto começou o que é que eu ia dizer? Era uma coisa que na altura dizia... É um gosto natural em teu. Sim, mas antes dizias, em Vieira nada vai avante, não sei o quê, isto não vai a lado nenhum. Não. Era aquilo que eu ouvia muitas vezes. E isso mais me incentivava, não é? Pronto, e isto comecei a bocado, eu era radioamador e quando, na minha juventude, eu tirei um curso por correspondência, um curso de rádio,
por correspondência, portanto não é por... Então hoje é um passatempo teu. Sim, a rádio não se faz, quer dizer, não se faz por carolice só se não houver conhecimentos, não é? Portanto eu tirei um curso de correspondência. Não basta gostar, é preciso aprender. É preciso aprender, exatamente. E depois de saber o que sabia, e esse gosto, e ligado como hobby, a eletrónica como hobby, ligado aos conjuntos que porque também... a tua profissão era dos perigosos, dizemos nós. Tu eras dos que cobravam impostos. Exatamente. Mas como hobby tinha isso, e era radioamador, como também disseste, e além disso, tinha os conjuntos, portanto, música por um lado, eletrónica por outro. Começamos a ouvir falar nas rádios piratas. Está aqui um parceiro que entrou nesse teu entusiasmo da música e fez contigo o Indian Spy. Sim, também. E então, o Zé Pinóquio, que não posso esquecer, que sempre esteve ao meu lado a chatear-me, isto é, a pressionar-me. Ia inclusive para a minha casa à noite, isto em 79, 80, por ali, naqueles inícios, que eu estava a tentar fazer um emissor, porque não havia um esquema, mesmo nos camaradas do radioamadorismo, eu tinha muitos conhecimentos do radioamadorismo, inclusive no mundo. E ninguém me conseguia arranjar, tentei, mas ninguém conseguia arranjar um esquema para fazer um emissor de FM. Depois eu tentei sempre, a válvulas ainda arranjava lá umas coisas, mas isso já estava muito antiquado e eu não queria aquilo, não é? Eu fui tentando, fui inventando, digamos que inventando, sei lá, de várias formas. Como hoje fazes tentando recuperar ainda rádios de válvulas? Tu és testemunha disso, não é? Pronto, mas é outra onda, mas continua a ser o gosto pela eletrónica. Então, pronto, isto para abreviar, porque a história é curta. É mais longa. 79, 80 e tal, em minha casa, tenta fazer, não faz, não sai, ouve-se um bocadinho na rua, nós já contentes, mas tem que ir mais longe, depois... Mas és tu e a Zé Fernandes Sim. Eu em minha casa. É o que tu arrastas e que te empurra a ti. Sim, que me empurra também. Eu pressionava. Eu chegou-me a dizer, só te considero técnico quando puseste isto a ouvir-se em Braga. Ele chegou-me a dizer isso. E é um bom desafio. E foi um bom desafio. E tal, até para ir para aqui, para acolá, e fomos conseguindo coisas. Depois, E a tua casa foi o primeiro estúdio? Sim, depois, em 81 já, eu vivia lá a meias, só vivia ali no apartamento a meias, porque eu ia dormir a Vilar Chão. Tinhas Vilar Chão, a casa-mãe? Tinha ali o apartamento e tal, por que não? Então, cortiça para a frente, e estava o pão, cortiça, e há que fazer um estúdio ali. Tentando isolar. Não, eu estava bem isolado, estava bem para cá, com o vidrinho, como aquele ali, é uma coisa do género disto. Quase perfeito. Técnica do lado de cá, o estúdio de lá. Claro, não com estas dimensões, mas com as dimensões que a sala permitia e que era suficiente. Pronto, e a partir dali começamos a fazer emissões regulares. Com algumas grelhas que te mostrei há bocadinho, mas que agora não dá para estar a ver, não é? Fizeste mesmo uma grelha, como já mostraste? Sim, várias. Tenho aqui pelo menos 3 grelhas de programação e tal, onde muita gente passou. Tu já falaste em vários nomes. Não estão todos, como eu disse. Sim, mas há aqui muitos mais. Eu por acaso tenho essa documentação toda, mas também não é isso que interessa para o caso. Esse estúdio em minha casa funcionou até 83. 83 mudamos aqui em frente ao Veloso, ali na casa das instalações que eram do Artur Brás. Ao que é hoje a pizzaria. Ao lado. Era ao lado mesmo. Uma loja que está devoluta hoje.
Sim, Está vazia. acho que sempre esteve. Agora está. Aquilo era do Artur Brás, que também faz favor de ser meu amigo ainda hoje. E que ainda hoje é um amigo da rádio. Sim, sim. E pronto, emprestou-nos aquilo, ele e o Fuá, aquilo era dos dois, emprestou-nos aquilo. Fuá Fernando Silva, para quem não conhece. Sim, sim. E então, o estúdio da minha casa, praticamente saiu da minha casa, por exemplo, a mesa não é mesa de mistura, a mesa era a mesma, saiu da minha casa, foi para lá. O vidro que dividia a parte técnica foi para lá também. Quer dizer, foi quase tudo para lá. A aparelhagem, os giradiscos, os pratos. Ou seja, mudou de um lado para o outro. Quer dizer, praticamente, o sim. estúdio, não é? Foste percebendo dimensão naquilo e então veio a cooperativa. Não, mas antes disso ainda temos muitas voltas. Pá. Mas também o tempo aqui está a andar. Sim, mas é só para dizer que dali fomos para a casa do Peixoto nas Sardeirinhas. Porquê? Porque nós queríamos, quanto mais alto, melhor, mais longe. O sinal mais forte. Não é mais forte, era o mesmo, mas mais longe, porque construíram um emissor com 2 watts naquela altura, que já foi o que funcionou em minha casa, e daí fazemos as emissões regulares, senão brincar foi até ali, não é? Depois fomos então para as Sardeirinhas, para a casa do Augusto Peixoto, tivemos lá, não foi muito tempo, mas tivemos algum tempo ainda, mas como ainda era abaixo demais, o mosteiro, aquela residencial, a antiga residencial, deixou-nos montar um estúdiozinho lá em cima, no 7º andar, ou lá o que é que não é 7º, no último andar. Pronto, é que já chegava por aí abaixo. E eu já podia dizer, olha, já vamos em Braga. E pronto, e foi isso praticamente. Depois começamos a ter até respostas de Aveiro, próximo de Aveiro. Opa, isso é uma coisa que eu ainda hoje não entendo, mas que foi verdade. É possível, mas isso é possível. Não, mas é que na altura aquilo era muito... Não, depois é assim. Depois, mais tarde, em 84, salvo erro, eu acho que tenho aqui apontado, mas acho que é 84, fomos... Deixa-me ver, fomos para... Foste Não, já fazemos, já 84... Já tinhas audiência? Já fomos buscar um novo emissor, o tal que fomos à Espanha. E então, o que é que acontece? Com o novo emissor foi lá para cima. Mas para esse emissor fizeste uma coleta entre alguns amigos? Opa! Isso é uma iniciativa do Zé Fernandes, provavelmente. Não, eu já não me recordo bem como é que foi, mas... Mas eu posso também já ia entrar nessa fase. Dar-lhe algum descanso ao Manel, porque está a falar desde o início e acaba por... pausa, continua já. Eu voltaria um bocadinho atrás e ver esta sequência que o Manuel contou. Isto surge num grupo de amigos aqui, em que realmente era ele a peça fundamental, com o José Manuel Fernandes, conhecido Pinóquio, que era o carburante, era o que lhe dava o carburante. Era o que dava o carburante. E depois eu vivia lá no prédio, o Armando Veiga vivia lá no prédio, e portanto aquilo era o hobby do grupo que se formou. E portanto todo esse percurso, já lá vão 45 anos. 45 anos como Rádio Pirata, depois 40 anos já como rádio. Não tanto. Como Rádio Pirata foram 10 anos, ou nem isso. Quase 10 anos. De 80 a 89. 81, vamos considerar 81, porque antes foram tentativas. 89. 81. A 89, sim. 81. E portanto, nessa fase, todos os dias nós nos encontrávamos, era o passatempo da altura do grupo. Deixavas a novela e tudo. A construção do isolamento, da mesa em casa do Manuel, com vidro,
Depois a transição para realmente para em frente ao Veloso, que depois passou a ser ADS, depois de sairmos, passou para aí. E todo esse circuito. O José Manuel Fernandes foi sempre elemento que pegavam-se os dois, o Manuel, Como era natural. pegavam-se os dois no bom sentido, no sentido de desafio, de concretizar, Eu de até fazer. não tenho ideia assim de grandes animosidades. É natural. Era um que esses impulsionador processos aconteçam sempre. em termos Algumas- de muitas vezes algumas discussões. puxar por ele e não és capaz, e quase um desafio desse género. Isso. E E eu a tentar, eu a fazer circuitos impressos ali, que até estraguei os tacos. A minha mulher ainda há deste contou até isso. Não digas mais, Manuel, não vais mais longe. Pá. Porque aquilo era feito com dióxido de ferro, não é? E, portanto, entornei o prato e aquilo caiu nos tacos e pronto. Mas sim. esses emissores, durante essa fase, até vir o emissor comercial que foi comprar à Espanha. O industrial. E isso era o grande sonho, quer do Manuel, quer do Zé Manel e do Armando e do grupo todo. E então resolvemos fazer um peditório na vila. E marcou-se o peditório e um por um motivo, outro por outro, só aparecia eu e o Zé Manuel Fernandes. Pinóquio. E então começamos a bater as capelas. os comércios. E alguns que eu tinha mais afinidade, outros não tinha, e não me apetecia pedir naqueles que não tinha, ou que se sabia que não eram muito dados a ajudar. E o Zé Manuel disse, não, temos de bater em todas as portas. E ficamos surpreendidos, porque demos a volta à vila toda e naqueles que às vezes se contava que eram menos disponíveis para a ajuda, Eram os mais disponíveis. e outros que pareciam mais, davam alguma coisa, mas pouco. Isso entusiasma. E conseguiu-se o dinheiro para o repetidor. E eles não se cegaram. Para o emissor. E eles não se cegaram logo nos dias imediatos. Porque eu tinha estado em Madrid com o Padre Abílio. A convite dele, ele estava lá a fazer um curso qualquer e eu fui lá. E eu andei lá em Madrid e vi aquilo. Então, eu passei lá numa loja de eletrónica, como é normal, tinha que passar, era obrigatório, não é? Mas o padre já tinha visto aquilo lá. Eu já estava a pensar nele também. O padre é que me disse, na rua não sei quantos, nós temos lá isso, anda a ver. E eu fui ver, mas aquilo era em kit, era para montar também, as peças. Só que depois o padre estava lá e mandou montar, ele já, acho que pagamos o mesmo, e aquilo já veio montado como está ali, portanto eu já não precisei de montar, mas isso também não era difícil, montar por peça, estava tudo preparadinho, era só montar. E fomos buscá-lo, eu e o Zé Pinóquio e o Veiga, e o mais engraçado é que fomos de Mini. Fomos de Mini a Madrid. Dava para 4, à larga. Dava para 4, mas mal para 3. Pois é isso. E então, nessa altura, não sei se acabaste com a Paula. Não, eu só foi para... Para descansar. Foi em Só para descansar. 84, então, depois de termos esse emissor foi lá para cima, porque já tinha lá a casota onde eu Na Senhora da Fé, onde se diz. Monte Santa Cecília. Monte Santa Cecília. onde eu Sim. montei a televisão primeiro, a televisão espanhola, aquelas coisas. Andou-se de vez em quando a tirar pedras e paus às linhas, quando elas cruzavam e faltava aquilo era um eletricidade. problema, eu passei lá muito. Todos passamos um Mas pouco mais nessa fase já cá mais estava. pela televisão, não pela rádio, não é? A rádio depois já estava o barraquinho feito, estava lá, Estava tudo preparado. a não é? luz estava fraca e tudo tal, mas pronto, foram lá uma prateleirazinha e pôr o emissor. E
E então, o que eu tinha feito aqui de 2 watts, que já dava muito, e que está ali lacrado pelos CTTs, pelos vistos chegava... Porque depois houve aí, hoje que se chama de Pelos autoridade vistos, para as comunicações, ele mandava uma harmónica, ainda hoje não acredito nisso, mas mandava uma harmónica para o aeroporto. que é uma onda de... A harmónica é o duplo da... Portanto, se ele estava em... Vamos imaginar, estava em 98, era 998, era 180 e tal. Estava a perturbar, que é a aviação, é a isso estava frequência a da perturbar aviação. as comunicações. Mas eu não acredito nisso. Então, com 2 watts, Mas é possível. ele não chegava direto à Vila do Conde, se Tinha calhar. boas abertas. Tinha boas E abertas. chegava a harmónica, mas pronto, mas eles vieram aí e Mas lacraram. na altura tiveste uma desconfiança forte de que alguém quisesse ter dado Não calar. sei, pá, ainda hoje não sei porquê, não é? Sei que foi apreendido, tenho até aqui o auto de apreensão, eles lacraram-no, mas no mesmo dia que o lacraram, lá à noite já estava, a caixa fui eu que a fiz também, com o alumínio do Zé Ferreira, e então eu sabia como é que tinha feito aquilo. Desmonto a caixa, tiro o miolo cá para fora e à noite já estava a funcionar noutra caixa. Que até ainda tenho em casa, por acaso. Sim, rudimentar, mas estava a funcionar. Não assim arranjadinho como este, com bolímetro para ver a entrada de sinal, e com regulações e tal, mas a funcionar. Pronto, e esse emissor de 2 watts depois deu perfeito, e chegava e sobrava para mandar, para fazer de link para a Senhora da Fé. Então mandávamos o sinal do estúdio, mas isso já foi, penso que dali, já não sei se foi da minha casa, se calhar já foi dali do quê. Mandámos uma linkagem lá para cima para a Senhora da Fé. E então o outro com 35 watts já chegava. Propagava bastante mais. Já mesmo chegava até pela longe. localização. Mas mesmo antes... E hoje também pela qualidade das antenas. Não é? Sim, mas as antenas, eram antenas, não eram rudimentares, isso aí porque antenas era o meu mister. Eu sabia muito bem fazer antenas, porque eu era radioamador e cheguei a fazê-las para vender, inclusive, antenas. Portanto, esse não é que era o problema. Mas pronto, mas depois já chegava, não é? E aí a emissão já começou a ser regular. E aí começamos a pensar numa rádio para o Conselho. Não, E não é deixa-me dizer, pensar, nós e aí pensamos sempre. entram, entre outros, o Paulo Guimarães Dias, o Alfredo Monteiro, com os seus conhecimentos. É bom não esquecer que o Paulo Guimarães Dias, nosso amigo, é engenheiro silvicultor. É bom não esquecer isso. E penso E que o Alfredo também trabalha nessa área e é professor, incluindo. E entraram com um programa dedicado à agricultura, que era uma das atividades do meio. Outra das entidades que entrou e que também ajudou desde o início, pelos vistos até descobriu o sítio dos emissores, o padre Avilho Cardoso, que trouxe a voz da Igreja da Igreja Católica, evidentemente. Tempo da palavra. Mas também quem começou a primeira fase da comunicação foi o Fernando Teles. Embora assim uma espécie de copia-cola. Ele é da Fundação, o Padre Avílio também. Sim, mas no processo em que depois aparece o Fernando Teles, que já trabalhava com o Jornal de Vieira, e que trata da informação, que tinha montes de gente. Sim, sim. Pois é. Mas não era ainda informação para a rádio, era só leitura de notícias produzidas por outros e não por... Não, na altura quem tratava das notícias em papel era a Milu. Que ajudava. Mas quem orientava era o Fernando Teles. Não sei, recortes de jornal. Que tinha ela é que preparava as notícias em papel. Que tinha, além disso, um programa dedicado à terra. O Fernando Teles. Pá, isso também não me recordo tudo, não é? Mas é possível que eu tenho para aqui, era uma questão de ver até. Como tivemos também Eugênio Machado, o médico, que vinha fazer educação para a saúde para a rádio. Fazia para ali um programa de medicina, sim. E muito engraçado, as pessoas gostavam daquilo. E é preciso não esquecer também contra a medicina, mas medicina... o Francisco Queiroz. O Queiroz é castiço. Por acaso, ainda há dias estive a ver um filme... Era um negacionista das vacinas.
ainda há dias estive a ver um filme que tenho lá, quando veio cá o Rui Veloso a fazer rádio, inclusive, numa carrinha do Cortagaça, na Feira da Lada, e depois o Jair Dalô ali, lá, com ele, a ajudá-lo e ensiná-lo. E ele dizia, isto é muito castiço, fazer rádio. Que coisa porreira e tal. Aquelas coisas da Rui Veloso, não é? Enfim, e pronto. Agora, essa de Aveiro foi o Fredo, era o Fredo, não, o Pedro do Milénio, o chamado Pedro Careca, não é? Pedro Silva. Sim. Esse fizeram ali um programa. Ele e outro que não me recordo quem. Era com o Vítor. Era com o Vítor Vítor Manuel. Manuel. Já com o Vítor Manuel? Já com o Vítor Manuel. Fizeram ali um programa, qualquer coisa de espetacular. E às tantas recebemos um telefonema de Aveiro, a dizer que estávamos a chegar a Aveiro, em direto dali da Feira da Ladra, porque depois os vários emissores que eu ia fazendo serviam de linkagem para aqui, para lá. Não é? Inclusive para as festas, isso foi isso. E é que levou depois o facto de ter sido selado o emissor e haver uma certa não dizer, preocupação dos poderes legais sobre as rádios, que levou a rádio à sua legalização. Sim, claro. Legalizar-se como rádio, criada a cooperativa, legalizar-se como rádio. Sim, mas eu, entretanto, eu fui arranjando, tenho lá para casa, tenho, por exemplo, estatutos da Rádio de Ponte Lima. Foste procurar, e depois houve aqui um amigo também que ajudou nos estatutos, que foi o José Costa Fernandes, que era... Depois a mim, na altura disseram-nos que havia em Gaia uma rádio que dava muito, não sei o quê, e tal, e que só tinha 3 votos, e aquilo que cobria o Porto todo, não sei o quê, e nós, curiosos, eu e José Pinal, vamos para Gaia. Vamos para Gaia, descobrimos o homem, vamos lá. E nós ficamos todos contentes, porque aquilo era num vão de escada mesmo. E, olha, para te dar um exemplo, o suporte de microfone, a base do microfone era a base de um ferro de passar a ferro. E nós, nós estamos muito bem. São as histórias bonitas. São as histórias bonitas. Pois não, estas histórias que eu acho que também têm interesse contar, não é? Sim. Pois, mas o tempo também conta. O tempo também conta. O resto é rádio, em si. Pois, mas vem aí, vem a legalização. Eu, antes da legalização, falaram nas diversas pessoas e nos programas que faziam, além dos nomeados todos. Houve um antecessor do nosso amigo Totti, que foi o Zé Manuel Martins, que dominava a área do desporto e que tinha muita qualidade em termos de porque acompanhava com pormenor o mundo do desporto. Olha, já agora está-se a oferecer aqui um cartão de membro da rádio. Não era dele, era de Zé Manuel. José Manuel Martins. Que era de Zé Manuel Martins. Também já tive um desses. Pois que eu tenho. E assinado por José Luís Machado, que na altura era presidente da direção. Mas isso já foram uns anos. Já foram uns anos. Faz parte da história. Já é outra história. É a história que vem a seguir. Tem lá um monte disto aqui, sim. Agora também já não serve para nada, porque é 98. Serve para a história. Este grupo inicial acabou por ser um grupo heterogéneo, mas que dominava várias áreas e deu credibilidade à rádio em termos de população. As pessoas viram setores distintos da sociedade que se empenhavam com as suas características profissionais, do seu saber, mas também pessoas que estavam disponíveis para... E isso deu credibilidade. E deu uma atração a muitos jovens, muitos jovens, que depois queriam fazer programas. E isso é que encheu e enriqueceu, durante estes anos, a rádio. E passou pela rádio muita da boa juventude de Erdemir. E foi escola de formação para muita gente, porque estar em direto,
E na altura era tudo feito em direto. Tudo. Não havia nada de suporte, não havia redes como há agora, não é? Claro, não. E, portanto, era em direto e saía o melhor e o pior que poderia acontecer durante a emissão. Mas não havia grandes problemas, as pessoas gostavam e interessavam-se pela rádio. De forma que, se a importância da rádio vem desde cedo e que domina o interesse da região, Foi exatamente pelo cuidado em encontrar colaboradores. esse cuidado depois foi assumido até pelas diferentes forças políticas que existiam, que sempre que estiveram no poder acarinharam a rádio. É bom dizer isto, que o Manuel também cá está cá desde sempre, mas desde o professor, como eu disse na introdução, desde o professor João Costa, que deu o primeiro apoio. Depois, a partir de 89, nos anos 90, quando, após a legalização, houve um empréstimo, não era preciso concluir esse pagamento, o município, presidido por Travessa de Matos, com voto unânime da variação, deu apoio para a rádio conseguir concluir o pagamento do empréstimo que tinha sido feito. Mais tarde, estabeleceu-se o que tem vindo a acontecer até agora, um protocolo em que a rádio presta serviços e o município, como outras entidades locais, faz o pagamento desse apoio. Mas isso porque a rádio, como eu disse, ia cumprindo o seu papel. Inclusive... Mas pergunto, ia cumprindo o seu papel? Cumpriu sempre o seu papel. Eu, portanto, sou, juntamente com o Manuel, dos fundadores, que assinamos a escritura pública da cooperativa, da Coral. Mantive durante muitos anos, até aos dias de hoje, que ainda pertenço aos órgãos sociais, aliás, pertencemos aos órgãos sociais. E, portanto, quando olho para os números, 45 anos É muito tempo. a pertencer aos órgãos sociais, estamos sempre a pensar, bem, outros que tomem conta. Não, és veterano. És veterano. O que quer dizer que és veterano. É isso. Mas olha, uma parte que a rádio desenvolveu bem, começou com o José Manuel Martins, é bom não esquecer, passou por Luís Dias. Eu lembro que eu próprio cheguei a ajudar quando o relato era feito e a rádio tinha como comentador Armando Ferreira, o professor Armando Ferreira, e nessa altura eu entretinha-me a fazer a estatística do jogo, aquilo que os órgãos de comunicação fazem hoje ao longo do jogo. Fazia comentários e eu dava-lhe números do número de ataques, porque é que ele dizia o que disse, porque o número de ataques foi assim, o número de defesas, o número de faltas foi assado, e isto chegou até o António Silva, que tem hoje uma das páginas do desporto mais vistas na região. É isso, António? Sem vaidade e sem modéstia. Não é essa vaidade, estamos aqui a falar da rádio, não estamos a falar do António Silva, portanto é a rádio que está com os louros todos, não é mais ninguém, todos nós fazemos parte da rádio, portanto temos o nosso mérito, como é óbvio, mas aqui conta é a rádio em si sempre. Primeiro saudar o engenheiro Paulo Dias e dizer-lhe que é um prazer estar ao lado dele nesta conversa, também o Manuel Ribeiro, que é um dos grandes símbolos da rádio, e o Zé Luís Machado, naturalmente, boa tarde também, e já agora convido para uma próxima procurar também outro colaborador que não seja só eu a estar aqui, porque hoje tenho muito que fazer ainda, porque temos a 33ª edição da Festa da Rádio. Deixa-me só dizer que esqueceste a apresentação, sim, que houve mais convidados, mas não podemos obrigar ninguém a estar aqui. A todos. Um abraço a todos, sobretudo a quem lá está em casa, muito em especial e com muito carinho a todos os ouvintes que fazem da rádio hoje uma das mais ouvidas no litoral norte do país, e isso a mim eu orgulho-me muito em nome de todos, naturalmente, porque vou para muitos campos deste distrito e toda a gente me fala da Rádio Alto Ave. Portanto, se toda a gente fala, é porque a rádio tem a sua marca. Ao nível do desporto é a continuidade
de grandes narradores que passaram por aqui, como foi o José Manuel Martins, com quem partilho muito também ainda hoje da vida futebolística, conversamos muito sobre futebol, o José Luís Dias, com quem tive o prazer também de trabalhar, outra pessoa ligada ao desporto da rádio, e eu tive também esse prazer de narrar jogos ainda com ele, que foi o Dr. Jorge Dantas, que ainda apanhei também nesta caminhada, até aos dias de hoje. Portanto, ao nível desportivo, a rádio tem, de facto, um papel importante futebolisticamente para um distrito, já não é só para um concelho, antigamente era para um concelho, nós hoje já abrimos horizontes, já vamos para todo o distrito. Nós já falamos de equipas de Barcelos, já falamos de equipas de Famalicão e sabemos aquilo que falamos deles. Portanto, já fizemos, a rádio já organizou a gala do desporto. A gala é algo que muita gente pede ainda hoje. Ainda hoje alguém ligado ao futebol, muita gente mesmo, fala que foi pena. Agora, é uma gala que custa muito dinheiro. Falta o patrocínio. Falta. Quando aparecer, de facto, alguém que esteja disponível para isso, retomamos a nossa caminhada. Antes, você está-me sempre a falar do tempo, você pressiona-me aqui de uma maneira que eu descontrolo-me completamente. Quando para a próxima convidada, diga assim, António, vais lá e só falas um minuto. E eu preparo o discurso, está tudo bem. Estou a brincar consigo também, estou a brincar consigo. Não te preocupes com o tempo, quem controla o tempo sou eu. Certo. Mas o desporto felizmente está bem. O desporto está bem, recomenda-se. Há pouco falou numa página que é... Eu tinha a página como o Grande Área só, e há 8 anos a esta parte mudei de Grande Área Rádio Alto Ave, acrescentei o Rádio Alto Ave. Hoje toda a gente sabe que a página é da Rádio Alto Ave, com a vertente só futebol sénior, nem sequer estendemos às camadas jovens, a outras modalidades. Se nós porque há uma coisa que falta, são recursos. Sim, e é por isso mesmo. Mas temos uma página que está nos 19 mil seguidores, há 19 mil pessoas ligadas ao futebol do Distrito de Braga que nos acompanham e acreditam muito. Aliás, valorizam muito o nosso trabalho nas tardes desportivas, só para que as pessoas possam perceber também, nas tardes desportivas, as pessoas estão a ver o seu Roriz, o seu Operário de Campelos, o Taipas, o Brito, vão-nos enviando mensagem a cada instante, sempre que há um golo. Portanto, há esta ligação que foi criada exatamente por aquilo que é o nosso trabalho na rádio. Para 4 minutos que faltam, a rádio tem no seu editorial ser agente de desenvolvimento local, ser agente dinamizador, ser veículo de cultura e também de lazer, ser local de debate de assuntos de interesse concelhio, ser a rádio do concelho. Tem cumprido isso. Paulo Dias. Tem, aliás, conforme disse atrás, a rádio afirmou-se na população, chegou às aldeias todas do concelho e dos concelhos vizinhos. Mas há coisas que se afirmam e que não são assim tão... Afirmou-se... Tão de afirmar. Sim, há dificuldades. As pessoas viram interesse. Há produtos que se vendem que não têm qualidade. As pessoas viram interesse na rádio. E a rádio ultrapassou todos os limites de barrismos, de guerras. Todo o concelho aceitou. Desculpa, só queria dizer aqui uma coisa que não foi dito e acho que é interessante. A Câmara cedeu-nos um apartamento. Mas foi isso que foi dito. Já falamos nisso. Portanto, Luís Costa, já falamos nisso aqui. Luís Costa foi o primeiro apoio. Por alguma razão. Porque reconheceu disso, não é? Porque foi capaz de reconhecer, também percebeu que havia interesse na criação de este órgão. Mas o problema é que temos correspondido ao apoio do professor Costa, ao apoio das câmaras, ao apoio do comércio local, à população a quem servimos. Acho que sim, sem dúvida. Os números não enganam, nós não podemos puxar, e não estamos aqui para puxar a brasa à nossa sardinha. Exatamente. Quando nós estamos em programas em direto e temos o Conselho connosco, olha,
eu vou-lhe dar o maior exemplo que a mim preenche-me completamente enquanto animador da rádio. Há pessoas que nem sequer participam nos programas, que são em direto, há os que participam e estão ali sempre prontos porque porque senão não passam bem o dia. Portanto, o sentir isso é se calhar é a cereja no topo do bolo para quem está a trabalhar. Quando as pessoas sentem isso. Há pessoas que vão trabalhar para o campo, levam o rádio para ouvir a rádio Alto Ave. Há pessoas que vão dar de comer às galinhas, nos galinheiros têm um rádio para ouvir quem? A rádio Alto Ave. Você ainda quer melhor. Há coisas, não quero melhor nem pior. Nós não precisamos. Eu quero ouça, assim, senão. Certo. Ouça só uma coisa. Nós já não, sem modéstias. Isto sem modéstias. Eu sou muito direto nas coisas que digo. Sem modéstias. Nós já mas não. A Trivela também anda, também faz golo. Mas nós não precisamos de nos preocupar. Tem que ser um motivo de orgulho representar esta casa, a Rádio Alto Ave. A Rádio Alto Ave afirmou-se a nível do Conselho e afirma-se a cada dia fora do próprio Conselho. Deixe-me só pegar neste pormenor, que eu acho que é de todo importante. O importante é que a rádio tem uma história que vai em 45 anos, desde a sua fundação, ok? Desde o tempo pirata até os dias de hoje. Tem uma história riquíssima, em crescendo. Nós só temos um dever, é preparar-nos a cada dia para oferecermos mais e mais, porque hoje os mídia têm que estar a par da evolução do mundo. E é isso que nós temos que fazer. A pergunta que o poeta faz a si próprio, valeu a pena? Claro que vale sempre. Porque eu estava renitente, não é? Sabes que eu na altura, já agora vou dizer uma coisa, na altura queriam-me entrevistar. Estando eu dentro da rádio, na parte técnica, que eu estava permanente na parte técnica. Mas tu não gostas de vir ao microfone? Na altura era necessário. Mas tu não gostas de vir ao microfone? Não, eu dizia que era mais fácil fazer uma emissora do que falar num microfone. Mas afinal, e hoje continuo a dizer a mesma coisa. Mas afinal falas. Não gosto. Mas não gosto. Falas e falaste bem. Falamos neste tempo do programa, no que foi possível falar daquela que é a história desta rádio já com 45 anos, contando toda a sua vida. Tem a festa da rádio este fim de semana. Se calhar era bom convidar toda a população. Que é o último dia. Porque domingo ainda há festa. Neste que é o último dia da 33ª Festa da Rádio, que ainda continua e está convidado para vir. Agradeço a presença do António Silva, do Manuel Ribeiro e também do Paulo Dias, e mesmo agradeço a presença daqueles a quem convidei e não quiseram estar. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em